Alexa, torrar o ovo. Gente, quase que o ovo cai. Peguei o ovo no relance. Doideira. Bom dia, pessoal. Vamos fazer um cafezinho da manhã. A gente tem que tirar o miolo do pão de forma. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Roberto. Gente, preciso voltar a dormir antes de meia-noite. Esse negócio de dormir 3 horas da manhã tá acabando comigo, com minha produtividade. Que é essa hora já era pra eu estar o quê? Rendendo. Mas tá tudo certo que a minha agenda hoje é só a partir das 11 horas. Então tá tudo bem também. Bom dia, Andréia. Ó o Júnior aí. Amigo. Amigo. Preciso voltar a dormir cedo. Preciso voltar a dormir cedo. Amigo, já fez o café da manhã? Bom dia. Gente. O que está escrito aqui? I have... Eu não tô conseguindo ler. No flash warming. I have everything in my leg. Good morning, Junior. Já tô animado. Não. Ei, Erison. Ai, gente, peraí. Lucas, escolhi um fã apresentar. Ai, gente. Que momento. Ai, Deus. Gente, eu vou escolher alguma coisa pra jantar. Eu vou escolher Empire States. Quero jantar lá no Empire States. Se alguém tiver qualquer dúvida, é só me mandar aí um visto e uns $50 mil. Bom dia, Ivone. Tudo bem com você? Ainda tá na cama, amigo. Nossa. Amigo, até pão na cara que eu já passei. Bom dia, Henry. Bom dia, Aline. Obrigado. Hoje é dia 25 de julho. E já nós vamos fazer o nosso devocional. Para as pessoas que estão aí animadas. Hoje é sexta-feira. Uhul! Ei, Marlene, bom dia. Todos os dias a gente vai fazer... A gente faz o devocional, né? Cara, eu tenho recebido muitas perguntas, até de outros psicanalistas, por que eu tenho utilizado o café como Deus Pai. As pessoas estão ficando realmente incomodadas por eu estar utilizando o café com Deus Pai. É uma coisa assim que eu... Pois vou até estudar melhor para entender por que as pessoas estão tão incomodadas por eu estar... Obrigado, Michela. Valeu. A fé, né, a religião principalmente, a religião sempre foi entrave dentro da psicologia, dentro da psicanálise. Ei, Maria, obrigado. Mas todos os dias a gente lê, né, o Café com Deus Pai. Que é uma forma de criar um hábito voltado para a leitura, mas também de refletir sobre as escrituras, tá? Por que eu uso o café da manhã, café do Deus Pai? Porque é comum à nossa cultura. Talvez se eu estivesse lá nos Emirados Árabes, faria sentido eu utilizar o Alcorão, porque lá é uma coisa comum na cultura de lá. E aí a gente poderia desenvolver o hábito da leitura através da leitura do Alcorão.
como eu não sei ler árabe, né? Como eu não tenho nenhuma tradução do Alcorão, se alguém quiser mandar para mim, tá? Fica à vontade, só mandar aí uma mensagem que a gente conversa sobre isso. Então a gente lê aqui, né? Eu até falo que quando eu tô lendo a Bíblia, eu procuro ler uma versão que foi traduzida e que eu conheço e que eu confio, principalmente, que é a versão Almeida Prado. Então, toda vez que eu vou ler algum trecho da Bíblia, eu leio de uma versão que eu conheço, porque a tradução ela é muito importante, porque a linguística ela tem vários meios de você se conduzir uma pessoa ao entendimento. Recentemente a gente estava aqui discutindo sobre Seol, né? E Seol para os judeus é o local onde, né, você vai enterrar a pessoa. E aí esse local ele tem toda uma narrativa histórica para os judeus. Então é muito importante a gente sempre estar estudando o que a gente vai ler, até porque a gente está aqui influenciando pessoas. Então eu leio o cristianismo primeiro porque eu quero, porque eu gosto, né, da história cristã, mas também principalmente como ferramenta de hábito, porque não é comum as pessoas terem esse hábito no Brasil, né? E o cristianismo ele vai muito para a vertente que eu acredito, que é a vertente da gente buscar um desenvolvimento pessoal, buscar um desenvolvimento voltado, né, para o bem do outro, para o seu bem principalmente, porque não tem como a gente fazer bem para o outro se a gente não estiver fazendo bem para a gente mesmo. Para retidão e para justiça, né? Então, é isso, basicamente. Bom que isso vai ficar gravado, as pessoas vão depois poder interiorizar, né, no cerebelo. Vamos lá. Hoje, o texto é sobre voar mais alto. O versículo básico é Jeremias 1:5, que diz o seguinte: antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. Bom, isso aqui é Deus falando, né, no Antigo Testamento, que Jeremias está no Antigo Testamento. Deus falava aí aos profetas, né? Existe um lapso temporal onde Deus para de falar com os profetas, tá? E aí Deus começa o seu propósito da vinda do Cristo, porque Deus precisava refazer o pacto da aliança com os homens. Então a vinda de Jesus, ela é proposital, ela já estava esperada desde do início, né? O princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Deus já sabia da vinda de Jesus muito antes de tudo acontecer. Mas, de qualquer forma, Deus vai enviar Jesus Cristo e por consequência, o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. Passando um cafezinho aqui. E aí uma das promessas seria a seguinte, né? Que antes de formá-lo no ventre eu escolhi, antes de você nascer eu separei e o designei profeta das nações. É uma promessa, né? Então, o Júnior Rochirola, que é o Cadê o Respeito? Fala das coisas de Deus. Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, você não está aqui por acaso. Desde o momento em que você foi criado, Deus já sonhava com você. Ele o ama profundamente. E cada momento bom em sua vida reflete o cuidado do Pai. Saiba que Ele nunca o abandonou e jamais o fará. Acredite que Deus reserva surpresas para você, não importa o que tenha enfrentado até agora. Confie e entregue tudo nas mãos de Deus, pois Ele sempre sabe o que é melhor. Por mais que você não entenda neste exato momento, depois tudo fará sentido e você entenderá que Deus sempre se fez presente. Assim como um avião precisa enfrentar ventos contrários para alcançar voo, as circunstâncias em nossa vida
muitas vezes não vem para nos destruir, mas para nos impulsionar a um nível mais elevado. Deus está falando ao seu coração, encorajando-o a não desistir diante dos desafios. Mesmo quando os ventos sopram contra você, Ele o capacitará a voar cada vez mais alto. Compreendo como pode ser difícil manter-se animado diante das adversidades. Por muito tempo, os ventos contrários também me desanimaram. Houve momentos, inclusive, em que até duvidei que teria uma família, por exemplo. No entanto, ao reconhecer o plano perfeito que Deus tinha para a minha vida, tudo mudou. Hoje, vivo cada dia pelo amor de Deus, o que parecia impossível se tornou realidade. Deus me deu uma família linda e abençoada, não permita que nenhum vento forte o derrube ou detenha. O Pai está ao seu lado. Bom, então esse foi o trecho aqui do Café com Deus Pai. Júnior, né, escrevendo como se essa promessa fosse também para ele. E é exatamente isso. Obrigado, Naldo. Bom dia, pessoal. Pessoal, eu tenho observado que muitas pessoas, eles têm se incomodado com o fato das vezes a gente não usar blusa e tal, não sei o quê. Um dos principais objetivos da minha vida mesmo, pessoal, é que a gente entenda que isso aqui, né, essa telinha, ela é um reflexo de como a gente age em casa. Eu não sei como vocês agem culturalmente nos estados onde estão, né? E aí é aquele negócio. Esse é o jeito que eu acordo em casa. Tem gente que acorda, né, de pijama. Tem um conjuntinho de pijama em cima e embaixo. Tem gente que dorme só mulheres que dormem só de top, né? Tem gente que dorme só de cueca. Eu escolhi fazer dessa forma, né? E não me distraio, por quê? Porque não sexualizo. Meu objetivo não é sexualizar. Talvez eu ressignifique em algum momento, até mesmo pelas políticas de privacidade do TikTok, e a gente começa a utilizar blusa. Mas, se for o caso, se não, sigo a minha vida normalmente, porque o objetivo não é esse, tá? E não gosto também que sexualizem a parada. A gente precisa parar de achar que tudo é sexual. E quando a gente acha que tudo é sexual, o problema está em mim. Por isso que é importante ir para análise. Se tudo que eu vejo é sexualidade, tem que entender que existe dentro de você uma pulsão, ou seja, uma energia, uma tensão, né? Que tá ali. Tipo, se eu me incomodo tanto com isso, se eu estou me incomodando tanto com isso, eu estou tensionado e inclinado a querer isso, tá? Isso, assim, é o princípio básico, isso é o princípio básico dentro da psicanálise, que Freud escreveu isso há mais de 100 anos, tá? Então, assim, se tudo que eu vejo é alguma coisa sexual, cuidado, vamos fazer uma análise, que aí é sobre você, tá? A gente tem que entender também o que é sobre mim e o que é sobre o outro. Ó, dá até coceira. Por quê? Porque é isso. Porque tem coisas que são sobre o Lucas, perfeito. Tem coisas que é sobre o outro, tá? Hoje é dia 25 de julho e nós vamos ler o Diário Estoico, né? Escrito pelo Ryan Holiday, né? Ele é o organizador desse livro. O trecho de hoje é de Sêneca sobre a brevidade da vida. Tá? Vamos lá? Exatamente é isso. Bom dia, Ícaro Cavalcante. Então, Sêneca escreveu o seguinte: quando vês alguém sempre exibindo seu posto ou posição, ou alguém cujo nome sempre é mencionado em público, não tenhas inveja. Essas coisas são compradas à custa da vida. Bom dia, Guido. Tudo bem? Obrigado pelo abraço, pessoal. Alguns morrem nos primeiros degraus da escada do sucesso. Outros, antes que possam chegar ao topo, e aos poucos que conseguem
E os poucos que conseguem chegar ao topo de sua ambição, por meio de 1.000.000 de indignidades, dão-se conta, no fim, de que é só para inscrição em suas lápides. Vou ler de novo, tá? Vou ler de novo. Alguns morrem nos primeiros degraus da escada do sucesso, outros antes que possam chegar ao topo. E os poucos que conseguem chegar ao topo de sua ambição, por meio de 1.000.000 de indignidades, dão-se conta, no fim, de que é só para uma inscrição em suas lápides. Ou seja, no início do texto ele está dizendo o seguinte: quem faz as coisas por posição, ambição, ser mencionado em público, né? A gente não precisa ter inveja dessas pessoas. Porque isso é apenas para que elas tenham inscrições em suas lápides, né? Porque era muito comum lá na pessoal, ó, o objetivo relâmpago é uma rosinha, quem puder, cada um só pode doar uma rosinha, tá? Cada um só pode doar uma rosinha. Quem puder me ajudar. Então era muito comum a gente, obrigado real, é uma rosinha só, tá? Não conta, eu acho que se der mais de uma rosinha. Obrigado real. Então esse texto de hoje vai falar o que sobre a ambição. Obrigado, Michele. Do que a gente faz para poder que os outros vejam e não para a nossa evolução pessoal. Vamos ter cuidado com isso. E aí eu vou ler o que o Ryan escreveu sobre isso. Às vezes, nossos compromissos profissionais podem se tornar um fim em si mesmos. Um político pode usar as atribuições de seu cargo como desculpa para o fato de negligenciar sua família. Assim como uma escritora pode acreditar que seu gênio, né, ou seja, sua capacidade de elaboração, justifica o comportamento antissocial ou egoísta. Qualquer pessoa com alguma perspectiva por sua fama, e a escritora gosta de ser descondescendente a se sentir superior, tá? Ou seja, qualquer coisa que eu tenho que eu me acho superior é uma justificativa, né? Workaholics, ou seja, pessoas viciadas em trabalho, sempre tentam justificar o próprio egoísmo. Embora essas atitudes possam levar a realizações impressionantes, seu custo raramente justifica. Bom dia, Januário. A capacidade de trabalhar arduamente é admirável, mas você é um ser humano, não um fazer humano. Sêneca mostra que não somos animais. É mesmo tão agradável morrer arriado, ou seja, morrer com arreio, né? Morrer você selado, fazendo as coisas que você faz não instintivamente porque acha que precisa ser feito e não porque você pensa e fala assim, não, isso é necessário para a minha vida, o que eu vou ganhar de positivo com isso? Percebe? Isso foi uma pergunta que Sêneca fez, né? Vou repetir. É mesmo tão agradável morrer arriado, né? O escritor russo Alexander Solzhenitsyn, não sei se pronunciei certo, expressou o melhor. Trabalho é aquilo de que os cavalos morrem. Todo mundo deveria saber disso. Bom, a frase de hoje, o título do dia 25 de junho é: o que está em sua lápide? Essa é uma pergunta que a gente faz muito, até quando a gente vai conversar com uma pessoa para saber assim, qual que é o legado que você acha que você está deixando? Né? O que você acha que você está contribuindo para o universo? Porque quando a gente começa a ter noção, para todos nós, mas, por exemplo, pelo menos para a maioria, qual que é o conceito de morte? O conceito de morte é o conceito de intersecção da vida. A morte ela surge como aquele portal limitador, ou seja, a partir de então você não tem capacidade de realizar mais nada. Pelo menos para a grande maioria das pessoas, acredita que seja isso.
Não vou entrar nesse detalhe porque eu não tenho opinião formada sobre isso, tá? Então, a grande maioria acredita que a morte seria isso, né? Essa intersecção da vida. Então, até ali eu conseguiria fazer qualquer coisa. A partir dali eu não consigo fazer mais nada. Então, se a gente pergunta para a pessoa assim, o que você acha que vai estar escrito na sua lápide, é o que você fez durante a vida. E aí, a partir daquele momento, não lhe é possível fazer mais nada. E aí existe uma corrida, né, neoliberal, né, que a gente caminhou, a gente construiu o mundo em torno disso, né, o capitalismo, o neoliberalismo construiu a cultura para que a gente, em vida, vendesse o nosso tempo em troca de dinheiro, em troca de bens, né, em troca de um fogão, em troca de um carro, né, em troca dessa bancada, dessa caneca, desse café que está aqui dentro. Então percebe sobre isso, né? Quem puder ir, pessoal, olha, nós estamos com o objetivo da rosinha. Faltam 3 rosas só. Se alguém puder ajudar, por favor. Nós temos a Luísa, o Dene, o Rafael, o Noel, o Valdemir Stardo. Faltam só 3 rosinhas. O Thiago aí já ajudou. A Michela já ajudou. Então é isso. Então, se você se perguntar o que você fez em vida, é exatamente isso. Você começar a se questionar não sobre o trabalho, mas sobre o legado, né? Que são coisas completamente diferentes. O legado é aquilo que transpassa a vida. E Sêneca escreveu brilhantemente: é mesmo tão agradável morrer arriado, ou seja, você morrer selado pelas escolhas que fez instintivamente sem questioná-las, né? É uma pergunta que precisa aí de uma análise. E a gente faz essa pergunta até mesmo, por exemplo, quando a gente aplica um coaching, aí tem uma pergunta que a gente faz, é o seguinte: quem estaria segurando as alças do seu caixão? Né? Porque aquele é o momento final, que teoricamente você está se despedindo do mundo. Então essas perguntas nos tornam a questionar a nossa duração aqui, né? Como é que eu estou contribuindo para o universo? Como é que eu tenho contribuído para o universo? Percebe? Que isso é bem legal da gente questionar algumas coisas. Então, antes de desligar, né, que a gente já está caminhando para o final aí, é o seguinte: eu queria começar a compartilhar alguns hábitos saudáveis com vocês, né? Um deles, eu não vou divulgar a marca, mas é a creatina, tá? Eu tomo creatina todos os dias de manhã. Por quê? A creatina... Obrigado, Diego! Valeu! Uhul! Ei, Lucas, bom dia! Obrigado, Diego. Gente, só faltam 2 rosas agora pra gente cumprir o objetivo aí. A creatina, ela promove uma hidratação nos músculos, ou seja, ela vai reter água dentro da musculatura para que ele fique mais hidratado. Qual que são ganhos paralelos com isso, né? Obrigado, Diego, valeu. Quem puder aí contribuir também. Quais são os ganhos paralelos? A água, ela é um balanceador de pH universal. O que o seu corpo está o tempo todo fazendo? Ele está gerando energia. No processo de gerar energia, ele acidifica o meio. Quando ele acidifica muito o meio, o que ele gera? Peraí, deixa eu só regular aqui uma batalha. Ele gera câncer. Então, se você mantém o seu corpo equilibrado em pH, você diminui a probabilidade de ter câncer. Por quê? Porque você facilmente, né, consegue regular o pH do seu organismo. Obrigado, Michele, mas não conta. Só pode enviar uma rosa. Obrigado, eu agradeço. Obrigado, Marcos, valeu. Então, por que eu estou divulgando isso aqui? Né? A creatina. Eu tomo da Max porque eu confio, né? Mas você pode comprar o que você acha melhor, né? Enfim, não vamos discutir aqui marca. Vamos discutir aqui o benefício. Então, e outra, a recuperação molecular
do muscular, desculpa, recuperação muscular, quando está hidratado, é melhor. Então a creatina ela tem esse desempenho. Ela já é produzida naturalmente pelo nosso corpo, né? Só que em níveis muito baixos. Até criança deveria tomar creatina, exatamente. Até criança deveria tomar creatina. Então o objetivo é a gente poder divulgar um hábito mais saudável. Eu tomo creatina, polivitamínico, ômega 3, né? Porque eu faço atividade física e eu tenho dificuldade de ganhar massa, tá? Então assim, Lucas, eu quero melhorar meu hábito de vida, eu quero melhorar minha qualidade de vida e tal. Cara, é um suplemento que não é caro, tá? E você toma assim, ó, facilmente. Uhul! Ei, John, obrigado! John, falta uma rosinha só pra gente bater a meta. Me ajuda aí. Pronto, tomei. Tem gente que não consegue tomar assim direto. Coloca um pouquinho de água e toma. E o objetivo aqui, então, é de novo. Não, eu tomo dessa marca, da Max, porque eu já vi boas avaliações de laboratórios. Obrigado, pessoal. Vamos ver recompensar. Muito obrigado ao John, muito obrigado ao Diego, a Michela, o Thiago e ao Marcos pela ajuda, tá? Valeu, gente. Então, e aí eu tomo polivitamínico também. Mas, creatina. Tem pessoas que falam assim, precisa tomar com... Como é que fala? Precisa tomar comendo algo doce, não sei o quê. Que aí melhora a absorção e tal. Só de você já começar a se cuidar melhor já é um passo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu desejo um excelente dia para todos vocês. Né? Excelente sexta-feira. Final de semana está começando. Eu falo que durante a semana a gente trabalha, né? E no final de semana a gente trabalha pra gente, né? Pra cuidar da gente, tá? Então, vamos aí, né? Trabalhar pra você se cuidar, pra você, de alguma forma, ter um hábito mais saudável. Para quem faz marmita, eu faço marmita, o Júnior faz marmita, eu uso o final de semana pra poder fazer isso. Ter um momento especial com a sua família, faça um devocional com a sua família no domingo, né? Lucas, eu não tenho religião. Perfeito, tá tranquilo. Faz um café, reúne, conversa, joga a conversa fora, fala bobeira, ri. É isso. Esse vai ser seu devocional. Cria um método de você, né? Todo dia desenvolver um hábito. A gente tá aqui todo dia fazendo isso. Tá salvo. Eu não posso, Lucas, por causa do horário. Tá salvo no feed exatamente por causa disso. Eu tô salvando no feed, eu não gosto. Tô salvando no feed, eu não gosto. Não vai conseguir ver isso na hora do almoço. A gente vai ver isso à noite. O devocional ele não precisa ser de manhã. Ele pode ser um momento do dia que você tirou e falou assim: peraí, vou respirar sobre isso aqui. Travou, amigo? Voltou? Bom, não sei se travou. Voltando. É porque, né, estamos nesse processo da Starlink. Um beijo pra vocês, bom dia pra vocês. Fiquem com Deus. Bora preparar a gente daqui a uma horinha. Tem que sentar na cadeira e não levantar mais. Beijo, beijo, beijo. Excelente dia. Obrigado a todo mundo que participou da live. Excelente dia, a gente vai se falando, gente. Tchau, tchau.